Que bom estarmos juntos aqui nesse final de semana especial da família. Bom, quem pôde estar aqui ontem já aproveitou. Na sexta-feira tivemos o coral louvando a Deus aqui, que bênção. Tivemos algumas reflexões, uma reflexão sobre família, falamos um pouco sobre casal, falamos um pouco sobre a família como o centro do grande conflito e que há um conflito espiritual de fato com o anjo do bem, anjos do mal. Vimos alguns conselhos daquela irmã chamada Ellen White, diretamente a algumas pessoas, bem duros. E queria continuar refletindo com você um pouquinho sobre família. E se você me perguntasse, olha, se você pudesse dar só uma orientação ou uma dica, o que você daria para a família, o que você deixaria para ela? De orientação, existem muitas coisas, mas para mim uma das principais orientações ou caminhos corretos a seguir, que vai resultar em benefício, é o texto de Deuteronômio, capítulo 6. Então abra comigo aí, por favor, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Naquela versão, você pode ler na sua Bíblia aí, na sua versão, Deuteronômio capítulo 6, verso 6 ao verso 9, mas eu quero ler com você aqui a versão, nova versão transformadora, que tem uma linguagem, nesse texto pelo menos, muito boa, e eu queria utilizá-la. Diz assim, eu vou acompanhar aqui na projeção, diz: guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, e quando estiver caminhando, e quando se deitar, e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreve-as nos patentes das portas de sua casa e em seus portões. O verso 8 diz, como sinal na mão e na testa. Muito bem, irmãos. Essa, para mim, é uma das principais recomendações quanto ao cuidado com a família. Ter a palavra de Deus, esse manual de sobrevivência, esse livro capaz de transformar mente e coração em nosso lar, sendo um alimento constante, uma orientação, como Davi disse, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Essa é a dica. Essa é a verdade, que não deve faltar na nossa família e no nosso lar. Bom, tem um texto, você sabe que os discípulos, eles lá em Lucas capítulo, não precisa abrir, eu vou citar aqui para você, Lucas 11, verso 1, os discípulos fizeram um pedido a Jesus, pediram assim, Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos viram Cristo orando e, imagino eu, foi tão impactante a forma como Cristo orava, que quem sabe eles pensaram assim, nós não sabemos orar, Senhor, ensina-nos a orar. E tem um texto da irmã Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 504, que fala assim, a leitura da palavra de Deus prepara a mente para a oração. Então, se eu não tenho o estudo da palavra em meu lar, se essas verdades não são compreendidas e entendidas, se não é um alimento diário, então as pessoas não irão orar como deveriam orar. Vimos que dependendo da maneira como eu trato a minha esposa, o meu marido, a minha família, minhas orações serão impedidas. Então, se eu não vivo um cristianismo em meu lar, pode ser que minhas orações não tenham qualquer efeito. E, como eu disse em outros momentos, muitos falam assim, pastor, vá lá em casa para orar por minha família, ora por meu filho, ora por meu neto, e eu oro sim, e faz parte sim, muita oração, muito poder. Mas às vezes eu percebo em alguns que me pedem oração, de que parece que a pessoa entende que a oração dela não tem qualquer eficácia. Porque ela mesma sabe que está muito em falta com Deus, que não tem seguido suas orientações. E outros podem orar, mas se em meu lar eu não for o sacerdote ou a sacerdotisa, pouco irá acontecer. Por isso, o estudo da palavra, esse alimento, prepara nossa mente e coração para a oração. Para que tenhamos conteúdo, relacionamento com Deus. Como é que eu vou falar com alguém que eu não conheço? E a palavra nos apresenta Cristo, seu caráter, seu amor. Ok, agora esse não é o texto central da nossa reflexão. O texto central é Salmo 127. Vai lá comigo, Salmo 127, vamos ler 2 salmos, o 127 e o 128. Esses salmos são tidos como salmos de romagem, romaria, né? Viajar, peregrinar. Enquanto
o povo de Deus viajavam para Jerusalém, muitos estavam espalhados ao redor do mundo, mas tinham as festas que Deus orientou que o povo estivesse em Jerusalém, em especial 3 festas, eles deveriam estar, era lei lá, deveriam estar presentes em Jerusalém em uma das 3 festas principais, que era Páscoa, Pentecostes e era das trombetas. E as pessoas viajavam, e os salmos de romagem eram os cânticos que eles cantavam enquanto viajavam para Jerusalém. Aqui esse salmo, segundo estudiosos, é unânime que esses salmos pertencem a Salomão. Salomão, o primeiro nome dele era Jadidias, que significa, que está aqui presente no Salmo 27. Lê o 27, verso 1 aí comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, esse salmo aqui, para mim, assim, olha, eu não sei para você, mas esse salmo, a leitura dele, assim, é impactante para mim. Eu acho essas palavras assim que são poucas palavras que dizem muito. É algo muito profundo, é algo muito impactante. Olha só, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Olha o quanto isso nos diz, irmãos. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Olha a continuação, verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Se o Senhor não estiver nesse lar, em vão edificam. E a palavra que lar, construir lar, edificar o lar, tem a ver sim com construção, mas também tem a ver com a família, com as pessoas que compõem esse lar, o seio familiar. Se o Senhor não estiver em meu lar, em vão eu vou trabalhar. Muitos acordam de madrugada, trabalho. E vimos que Ellen White deu uma repreensão dura para um marido que sacrificou a esposa, porque só pensava em trabalhar, comprar, dinheiro. Ele não conhecia sua esposa, suas sensibilidades, suas necessidades, dizia Ellen White. E enquanto a Bíblia nos orienta que o marido deve amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, se sacrificou por ela, nós temos que o marido deve amar sua esposa e se sacrificar por ela. Naquele caso, na repressão de Ellen White, o marido sacrificou a esposa, porque ela desgastada, com uma vida tão corrida, trabalho, morreu jovem, morreu cedo. E ali diz, em vão esta família, este pai de família, esta mãe vai trabalhar, acordar de madrugada, trabalho, se o Senhor não for prioridade em seu lar. Se o Senhor não construir, em vão trabalham esta família, porque no fim das contas, esse dinheiro mal ganho, de forma não sábia, desaparecerá. Essa família não vai usufruir desses benefícios. Os pais não verão os filhos felizes e prósperos, porque a custo desta felicidade, dos princípios bíblicos implantados no coração e na mente, eles trabalharam. Verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E aqui aparecem os filhos nessa família, não é? A Bíblia diz que os filhos é herança do Senhor. Herança é algo que nós não trabalhamos para conquistar. Herança é algo que nos foi deixado como herança. Os filhos que nós temos, eles nos foram dados como bênçãos. Nós herdamos esses filhos. De quem herdamos? Do Senhor, porque é a herança dele. Deus fala assim, toma, são teus. Cuida, porque são meus. Você sabe, né, que naquele dia, quando Cristo voltar, eu mencionei isso ontem, de que a Bíblia nos revela de que os anjos vão reunir os anjos, na volta de Cristo, vão reunir os escolhidos, as famílias da terra. E vamos para o céu em famílias. E que não falte nenhum dos teus. Amém? E nem dos meus. E os filhos são a herança do Senhor, pertencem a eles. E Cristo, quando voltar, vai falar assim, ô mamãe, ô papai,
Cadê os filhos que eu lhes dei? E o que diremos nós? Diremos, pela graça de Deus, aqui estão os filhos que o Senhor me deu. É bem verdade, irmãos, que os filhos têm livre-arbítrio. Eles podem escolher, podem rejeitar, mas que não seja por falha nossa ou dos pais, que nesse lar Deus seja o edificador, o construtor, não de paredes, mas de corações e mentes, de princípios, de verdades que os levarão para a eternidade. Veja, olha que interessante, irmãos, ali o texto fala que os filhos são como flechas, né? Os guerreiros, eles preparavam suas flechas, muito bem preparadas. Elas não podiam ser curvadas ou defeituosas, tortas, porque senão, ao serem lançadas, elas não alcançariam o alvo. Veja que os filhos, como flechas, nos ensina, através dessa analogia, uma lição interessante. Que os filhos devem alcançar seu objetivo. Os filhos devem alcançar o alvo. A flecha só será útil para Deus, para a sociedade, se ela alcançar seu propósito. Uma flecha defeituosa que não alcança o alvo, não cumpre seu propósito. Irmãos, para tudo que nós olhamos, nós percebemos que alguém os criou para um propósito. O banco em que você está sentado, ele tem uma utilidade, tem um propósito. Se ele quebrar a perna e não pudermos mais sentar nesses bancos, o que faremos com eles? Descartamos. Não cumpre seu propósito. O ar-condicionado, alguém o criou com um propósito, climatizar o ambiente. Mas se um ar que não liga mais, que não funciona, não gela ou esquenta, serve para quê? Perdeu o seu propósito, deve ser descartado. Um celular. Você pode comprar um celular ou um notebook que custa 10, 20 mil reais, muito útil e precioso, mas se ele não ligar mais, para que serve? Vale quanto? Você comprou por 10 mil, mas se ele não funciona, não liga, você vai vender por quanto? Por nada. Os filhos devem cumprir seu propósito. Qual o propósito? Eu quero que meu filho seja segundo a minha ideia. Meu filho tem que ser assim, assado. Não, irmão, não é segundo a nossa ideia, porque os filhos são de Deus. O que Provérbios diz? 28. Ensina a criança no caminho em que deve andar. É no caminho que ela deve andar, é ensinar nesse caminho já estabelecido. Não é a minha ideia de como criar os filhos. O filho tem que alcançar o alvo, tem que ser uma flecha. E assim como o seu propósito, você é filho também, não é? E aí, você tem sido um filho que alcança o alvo, cumpre seu propósito. Certa vez, eu quero ler aqui com você algo que eu separei aqui para ler, que eu achei interessante. Olha só. A chefia de polícia de uma cidade dos Estados Unidos chamada Houston, acho que é assim que menciona, no Texas, publicou algumas atitudes que os pais utilizam ao educar os filhos, que ao invés de educá-los, atrapalha, os deseducam. E alguém titulou esse texto como criar um criminoso. Como criar um criminoso. Sabe como é que cria um criminoso? Vou te falar aqui segundo esse texto. Passo número 1. Durante a infância, dê a seu filho tudo o que ele deseja. Deste modo, ele crescerá acreditando que o mundo deve tudo a ele. Primeiro passo, para criar um criminoso. Segundo passo. Quando ele falar palavrões ou contar piadas indecorosas, ria. Estimule ele. Ele vai se sentir engraçado e no futuro terá atitudes que vão te decepcionar e embaraçar diante das pessoas. Te embaraçar. É para criar um criminoso. Essa aqui é as dicas, tá? A segunda é bonitinho, dançando, falando palavrão. Que gracinha. É o terceiro passo. Até seu filho atingir os 18 anos, não o oriente sobre a vida espiritual. Espere até que ele chegue à maioridade e decida por conta própria o caminho a seguir, se é que optará por algum. É o terceiro passo. Irmãos, quantas vezes eu ouvi isso, irmãos? Até de pessoas da igreja. Na época de desbravadores, aventureiros, o batismo, assim por diante, o filho quer batizar. Eu vou lá visitar os pais. E quantos pais já ouvi? Não, pastor, eu quero que ele, por si só, escolha o caminho. Eu vi de um pai em Sapiranga. Eu quero que ele faça 18 anos. Depois de 18 anos, ele vai escolher qual caminho vai seguir. Está fazendo certinho para criar um criminoso, segundo essa orientação.
A orientação bíblica é ensine a criança no caminho. Cada um tem suas crenças, né? Cada um tem a luz que o guia. A nossa deve ser a palavra e não... Quantas vezes eu escutei assim, ô irmão, família, casal, tem que casar para que vocês possam receber as bênçãos de Deus. Não pode viver em adultério. Não, vou casar não, porque teve uma vizinha minha, uma prima minha, que viveu 10 anos sem casar. Casou, separou. Então, casar não dá certo. É bom ficar sem casar. Cada um com suas crenças. Nós ficamos com a palavra de Deus. Quarto passo para criar um criminoso. Evite usar a palavra errado, pois pode desenvolver na criança um complexo de culpa. E na adolescência, quando seu filho errar e outros reclamarem, ele vai se sentir perseguido e que todos estão contra ele. Assim você terá uma pessoa fraca e medrosa dentro de casa. Então não corrija seu filho. Se você quer criar um criminoso, não corrija ele. Não diga que é errado. Porque quando ele tiver mais adultozinho e alguém falar assim, tá errado isso aí, tá me perseguindo, tá todo mundo contra mim. Quinto passo para criar um criminoso. Diz assim, não faça nenhuma triagem na literatura e programas de televisão de seu filho. Deixe-o ler e assistir tudo o que ele quiser. Talvez ele só consiga armazenar lixo em sua mente. Então deixe ele assistir o que ele quiser. Não faça nenhum crivo, nenhuma triagem. E assim ele vai se tornando um criminoso. Passo 7. Briguem frequentemente entre si na presença de seu filho. Desta maneira, não ficará tão chocado quando vocês se separarem, ou mesmo quando ele vier a se casar e seu próprio lar for destruído. Pais que brigam na frente dos filhos, tá fazendo certinho para estragar a criança. Né? Passo número 8. Dê a seu filho todo o dinheiro que ele pedir. Nunca o encoraja a lutar pelo seu próprio sustento, porque ele tem que passar pelos momentos difíceis da vida. É uma pergunta. Por que ele tem que passar pelos momentos difíceis da vida pelos quais você passou? Não. O que você não teve, eu quero dar para o meu filho tudo o que eu não tive. Aí dê tudo o que ele pedir. Tudo que ele pedir. Para que ele possa ter o videogame do ano, ter a roupa, ter ali a televisão para assistir os seus programas, seu computador, seu celular do ano. Dê tudo para ele, conforme ele pede. Para criar um criminoso, é claro, né? Passo 9. Ou item 9, né? Satisfaça todos os caprichos de conforto, comida e bebida que seu filho tiver. Providencie meios para que ele sacie seus desejos sexuais. A negação pode provocar uma frustração prejudicial e uma irrealidade de vida. Então, desde que ele pede, geração dopamina. Sabe, tinha é sobrinha da minha esposa, é uma tia que ela tem, né? E aí tinha um gurizinho, né? O nome dele era Atos. E aí eu falei assim, eu fui almoçar com eles ali, Atos, vamos comer. Aí ele, tu come isso? Não, não como isso, não como isso. Não comia nada. O que você come? Arroz e carne. É o que ele comia. Aí eu falei assim, mas vai deixar ele comer só isso? Não, mas ele só gosta disso. Então ele só come isso. Eu falei, esse menino tem quantos anos? 7 anos? Ele decide o que ele come? Então ele que decide o que ele come. Tá fazendo certinho para criar um criminoso. Desse jeitinho. São 11 passos. Passo 10. Defenda sempre seu filho, mesmo quando ele estiver errado. Faça isso na frente do professor, do vizinho, dos parentes, da polícia. Ele nunca assumirá nada na vida. Pais super protetores. Meu filho está sendo injustiçado? Vai lá. Quem são professores aqui? Professoras e professores? Levanta a mão aí. Tem algumas, né? Como é que eram os pais antigamente e os pais de hoje? Mudou alguma coisinha? Né? Antigamente, se o professor mandasse um bilhetinho, o pai e a mãe chegou em casa, o pai e a mãe corrigia. Tem que aprender, menino. Agora, quando o filho chega assim, o papai, mamãe, a professora, o professor me repreendeu. É o quê, menino? Vamos lá agora. Tá pensando que é o quê? Tu criou esse, tu é pai, mãe para esse menino? E assim por diante, né? Então, não repreenda o filho. Está fazendo certinho para criar um criminoso. E último passo. Não cumpra sua promessa em discipliná-lo por desobediência, porque assim ele pensará que não existe consequência para seu pecado ou desobediência. Mas quando você promete e não cumpre, quando o filho desobedece, merece um castigo por isso, você não dá, está fazendo certinho para criar um criminoso.
Eu poderia ter aqui no texto também as passagens que contrariam essa forma de ensinar, as passagens bíblicas que orientam o passo a passo correto, mas não há tempo para ler. Mas a Bíblia é um manual completo, de um passo a passo, como criar nossos filhos para a eternidade e não para ser trevas para esse mundo. Ok. Vamos ler o verso 28? O verso, capítulo 28, 128 de Salmos. Nós lemos o Salmo 127. O Salmo 127 e 28, na verdade, eram para ser um salmo só. Muitos leem juntos, né? Fala sobre família. Então, 128, Salmo 128, verso 1, diz assim: Bem-aventurado ou feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Irmãos, isso é frequente na palavra de Deus. Quer ser feliz, bem-aventurado, uma família próspera em todos os sentidos, de afeto, amor, carinho, de união. Diz a palavra, aquele que é feliz, aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Você percebeu nessa leitura aqui, irmãos, que talvez você e sua família, talvez nós, estejamos fazendo algo errado. Algo que não é bíblico. Deus tem um passo a passo. Mas alguns pais criam seus filhos, por exemplo, seguindo passos que são contrários à orientação bíblica. Isso não é andar no caminho do Senhor. Um casal que não vive aquilo que Deus... Irmão, você sabia que na Bíblia tem um livro para namoro, noivado, casamento e pós-casamento, que fala de relação sexual. Com detalhes. Sabia disso, irmão? Que livro é esse? Qual livro? Cantares, Cânticos de Salomão. Irmão, se você não leu ainda, vai lá, vai dar uma lida. Ele é poesia e tem símbolos, mas quem é um pouquinho sagaz aí consegue saber quais são os símbolos ali. E o negócio esse dia eu li para um... me falaram assim, pastor, é aquele negócio de pecado original, comer ali, né, aquela fruta, aquilo acho que era assim, é alegoria, né, o pecado original é o sexo, né. Eu acho que é isso, e muitos creem dessa forma. Eu falei, irmão, não é isso não. A relação sexual dentro do casamento é uma bênção de Deus. Aí eu falei, vamos ler aqui um texto aqui de Cantares. Pastor, a Bíblia fala essas coisas? Fala, irmão. Sabia não? Orientação, irmão, a Bíblia tem tudo, a palavra de Deus. E muitos fazem muitas coisas. Vêm na igreja, são cristãos, mas sua vida é contrária ao que Deus tem para nós. Não andam no caminho do Senhor. Como é que vai haver prosperidade, felicidade, bem-estar, segurança, se Deus não construir essa casa, irmão? Em vão nós trabalhamos. Verso 2, 128, verso 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Aqui fala de tudo, irmão, fala até de questão financeira. Lembra que falou assim, olha, tem gente que trabalha demais, mas não alcança a felicidade. Aqui, olha, você vai trabalhar, você vai comer o fruto do seu trabalho e vai ser feliz. Tem pessoas que até têm dinheiro, mas não têm felicidade. Né? Tem um comediante muito famoso aí no Brasil, que é o Whindersson Nunes, né? A gurizada gosta do Whindersson Nunes, né? Todo mundo, o pessoal assiste. E eu tenho um negócio na minha cabeça assim, rapaz, eu gostava muito do Jim Carrey, né? Quem não assistiu um filme do Jim Carrey aí, irmão? Todo mundo assistiu o Jim Carrey. E aí, eu já falei isso aqui, né? O Whindersson Nunes, depressão, terrível. Jim Carrey, depressão, terrível. O Robin Williams, depressão e se suicidou. Era comediante também. Michael Jackson construiu Neverland, a terra do nunca, o paraíso na terra. Era terrivelmente infeliz, depressivo e tomou remédio até morrer. Pode até o trabalho das mãos alcançar algumas regalias, mas não há felicidade. Não há paz de Deus no coração. Mas aquele que em sua casa, em seu lar, quando recebe o salário, chama os filhos e ensina os filhos a devolver o que pertence a Deus, a serem fiéis, nessa casa Deus trabalha, Ele a edifica e nela haverá prosperidade. Disse ontem, como é que pais infiéis querem ensinar seus filhos a serem fiéis? Irmãos, Deus age de maneira sobrenatural, até de maneira imperceptível. Nós temos que desimpedir Deus trabalhar em minha família. E você pode achar assim, eu não sou dizimista, nem ofertante, não sou pactuante. Mas meu filho nem entende essas coisas. Irmão, estas coisas são barreiras espirituais que impedem os anjos de habitarem em seu lar. Eu me recordo de uma vez quando Jacó estava voltando para sua terra e ele dorme ali, está pedindo que Deus possa auxiliá-lo. E o texto diz que Jacó, Deus dá a ele a visão, abre os olhos dele e ele vê que junto à sua família tem um exército de anjos acompanhando ele.
Que bênção, irmão. Sabe que a minha família, um exército de anjos acompanha a minha família? Vimos aqui, irmãos, ontem, né? Ontem foi um casal ali mais específico também. E falou que há lares que maridos e esposas são possuídos de anjos maus. São boca de Satanás. Já pensou, irmão? Isso é sério. Satanás tem destruído as famílias e tem ostentado as suas conquistas. E nós não podemos brincar com as trevas. Verso 3. Olha só. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Como é triste para um pai ou para uma mãe quando seus filhos são contrários a eles. Não os obedecem. Não há entendimento, não há prazer na companhia. Às vezes, há pessoas que moram juntas, mas não são uma família. Concorda comigo? Tem pessoa que mora junto até, mas não são uma família. Não tem união, não tem relacionamento, não tem afeto, não tem tempo de qualidade. Convivem juntos. Quando a pandemia veio e obrigou as pessoas a passarem mais tempo juntos, muitas famílias foram destruídas, pessoas se separaram. Eu não consigo viver com essa peste do meu lado. Viver juntos é uma coisa, uma família é diferente. Um pastor de casais, ele pregou, ele dizia o seguinte, eu achei interessante, que a alegria de um lar é o sorriso da esposa. A alegria do lar é o sorriso da esposa. Se a esposa não está feliz, esse lar não vai ser feliz. Não vai, não. Serve para o marido também, para fazer a esposa feliz, mas serve para a esposa também. Porque muitas vezes a esposa, muitas pessoas, né, acabam tendo uma visão diferente da vida, pessimista, só problemas. Não conseguem ver as rosas, assim, só os cravos, né? E acaba que esse lar fica negro, cheio de trevas, porque não há luz, não há alegria, não há felicidade. Tem que haver sorriso, tem que haver alegria no lar. Verso 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E aqui mais uma vez repete. Eis como será abençoado o homem e a mulher que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos, que busca na palavra com sede e fome e angústia, saber, Senhor, qual é o teu caminho? Como eu devo criar meus filhos? Como eu devo tratar minha esposa? Qual é o meu papel enquanto marido, enquanto esposa? Senhor, como deve ser o meu lar? Lembra de Abraão? Abraão ainda, antes que houvesse santuário, Abraão fazia sacrifícios a Deus. Sua família, suas tendas, eram compostas por mais de 1000 pessoas. Ele era um homem rico, tinha rebanhos, tinha muito trabalho, irmãos. Mas pela manhã, todo mundo se reunia para o culto. Culto na família. Conhecermos a Deus, aprendermos de maneira dramática o plano da salvação através dos cordeiros. À tarde, culto de novo. Irmãos, se o teu cristianismo, se o meu cristianismo se resumir, se os meus cultos se resumir à igreja, cuidado. Irmãos, o culto na igreja é um culto público, mas em meu lar, todos os dias tem que ter culto. Se eu não faço culto em minha casa, não tem que ser chato, faça atrativo para os filhos. Mas também não pense que os filhos sempre têm que ser agraciados, sempre tem que ter algo feliz para eles. Eles têm que aprender responsabilidade. Agora é hora de sentar, agora é hora de estudar, de aprender. Não é para poder mais severo, não é isso. Mas também não pode ir para o outro extremo. Meu irmão falou que ele tem 2 filhos, Kaique e Caleb, duas crianças. Eles, é celular, é jogo, é televisão, é correr, é brincar. Sempre assim, é dopamina, sempre é prazer. Não, tem que parar um pouco. Tem que entender que tem responsabilidades, tem que entender que temos que buscar a Deus, tem que fazer o culto. O culto em casa é 2 vezes por dia, a igreja é 3 vezes por semana, mas em casa tem que ser 2 vezes por dia. Nessa casa, essa mãe e esse pai que temem ao Senhor serão muito felizes, é a promessa bíblica, versos 5 e 6, para terminar. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Irmãos, no céu será um lugar bem maravilhoso, sabe por quê? Na nova terra. Porque assim, olha, a gente não vive muito aqui, né?
Então pode ser que alguém falece, mas aí o filho gerou outro filho, filho. Você tem netos, bisnetos, tataranetos, que você nem conhece. E lá no céu, a família vai ser reunida na nova terra. Vamos conhecer uma descendência que não conhecíamos. Não podemos conhecer por causa do pecado, mas mesmo aqui na terra, ao ver os filhos e netos, alguns têm oportunidade de ver os bisnetos, criados e felizes no caminho do Senhor, quanta alegria isso nos dá. Sabe, tem muitos pais que os seus planos para os filhos, eu quero que ele trabalhe, seja um advogado, um médico, tenha recurso, viaje. Os planos têm a ver só com este mundo. Na verdade, os planos principais devia ser, não importa onde meu filho esteja, se ele estiver no caminho do Senhor, eu estou satisfeito por isso. Na Comportagem, escutei uma história de um comportor. Ele era jovem, comportava, conheceu a sua esposa também, comportora, comportavam juntos. Eles tinham muito zelo pela obra de Deus. Eram comportores evangelistas. E quando eles tiveram filhos, eles tomaram uma decisão. O pai falou assim, olha, todos os meus filhos terão que fazer teologia, faculdade de teologia. Eles podem escolher não ser pastor, tranquilo, mas é um pré-requisito. Aí ele teve 4 filhos e uma filha, 5 filhos. E os filhos entenderam, foram criados no caminho do Senhor e aceitaram de bom grado fazer teologia. Depois os 4 viraram pastores e a filha tornou-se uma esposa de pastor também formada em teologia, que unindo-se ao seu esposo tinha um ministério ativo e extraordinário. Alguns outros fizeram outras faculdades depois. O pai falou assim, olha, eu pago qualquer faculdade que você quiser, depois que você fizer teologia. Aí eu pago a que você quiser, que eu pago. E ele trabalhava, duro, irmão, mas ele trabalhava para que os filhos... Mas ele queria, em primeiro lugar, eu quero que meus filhos sejam úteis para o céu. Não é obrigatório, é só essa história. Mas isso demonstra o quanto esses pais tinham um objetivo muito claro em sua vida, guiar, conduzir, criar seus filhos para a eternidade. Para a eternidade. E de fato, Deus abençoou esse propósito. E esta família, uma família, tornou-se muito útil para o céu e para a eternidade. Irmãos, deixa eu ler o último texto aqui com você, para a gente poder louvar. No Juízo, lá no livro Mensagens aos Jovens, página 330, diz assim: quando se assentar o juízo e os livros forem abertos, quando o bem-estar do grande juiz for pronunciado e o coro de glória imortal colocado na frente do vencedor, muitos erguerão essas coroas à vista do universo reunido e, indicando sua mãe, dirão: ela me fez tudo quanto sou, mediante a graça de Deus. Seus ensinos, suas orações foram abençoados, quanto à minha salvação eterna. No juízo é dito que muitos que serão salvos pegarão suas coroas, indicando sua mãe, seus pais, e dirão assim: eu estou aqui, recebi esta coroa, porque meu lar era um lar que o Senhor edificava, porque meu lar tinha ensino da palavra de Deus, porque tinha correção, tinha repreensão, tinha em meus pais um testemunho vivo de fidelidade, exemplo e preceito. E assim eles me conduziram no caminho do Senhor. Se eu estou salvo hoje, foi o que meus pais me criaram e me conduziram no caminho do Senhor. Irmãos, queria fazer um apelo para você e para mim esta manhã. Será que há algumas coisas em minha família e meu lar que precisam ser ajustadas? Será que há? Eu creio que há, sim. Quais são essas coisas? Converse com Deus aí: Senhor, eu sei algumas coisas. Senhor, eu sei que na minha casa tem algumas coisas erradas. Senhor, eu sei que eu estou falhando em alguns aspectos. Senhor, eu sei que os meus filhos não estão como deveriam estar. Senhor, há muito a ser feito. Mas como aprendemos no livro de Ruth, arregace as mangas e comece a trabalhar. Ore por sua família e comece, quem sabe, um passo de cada vez, mas comece. Não conte, não pense que a tua força, a tua determinação é o poder de Deus em nossa vida quando buscamos de todo o coração. Não permita, irmãos, famílias, que o inimigo tenha autonomia em seu lar. Não permita que o inimigo destrua a sua família.
Os filhos são herança do Senhor e requer de volta. Muito em breve Ele voltará. Que nós estejamos juntos com a nossa família ao nosso lado. Quem deseja aqui falar assim, Senhor, eu sei que precisa ser ajustado. Eu queria que o Senhor me desse poder, graça, perdão e poder do Espírito Santo para ajustar algumas coisas em meu lar. Quem sabe ajustar primeiro em mim. Senhor, eu preciso ser fiel ao Senhor. Eu não faço meu culto pessoal, vou fazer meu culto pessoal, Senhor. Minha lição eu vou estudar. Eu nem tenho lição, Senhor, então eu vou comprar uma lição. Senhor, eu não vou faltar aos cultos. Eu vou levar minha família aos pés de Cristo. Senhor, em meu lar não há culto, Senhor, não há culto em meu lar. Me ajude a começar um culto, pelo menos. Senhor, eu não sou fiel nas finanças. Minha vida financeira é desorganizada, eu tenho dívidas. Eu roubo o que lhe pertence. Meus recursos não estão empregados na pregação do Evangelho, e sim nas minhas comodidades, na minha bagunça financeira. Senhor, me ajuda para que eu possa conduzir meu lar para a eternidade. Quem quer orar por esses milagres, irmãos? Vamos orar com fé? Vamos ouvir um louvor então, vamos cantar juntos um louvor a Deus. Casa de bênção, é isso? Casa de bênção. Que a nossa casa seja uma casa de bênção. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Feche os olhos, abra o coração, vamos orar. Queremos que o Senhor faça do nosso coração a tua morada todos os dias. Amém, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa ser o edificador de nosso lar. Por favor. Que a cada dia o Senhor seja lá adorado, que haja altar de adoração em nosso lar. Amém, Senhor. Ó Deus, se há alguém aqui, alguma família cujos filhos estão seguindo por caminhos tortuosos, perigosos, que o Senhor possa neste momento enviar teus anjos, teu Espírito Santo, e que ele encontre solo fértil, guarida, a aceitação no coração desse pai, dessa mãe e desse filho. Amém. Para que assim, ó Deus, o Senhor possa ajustar a nossa rota, o nosso caminho, nossas escolhas, comportamentos, para que o inimigo seja expulso, para que anjos do mal nem se aproximem de nosso lar e para que teus anjos do bem possam nos envolver com a glória, com a luz, com a proteção, com a segurança. Amém. Ó Deus, que a tua palavra seja um alimento diário em nosso lar, que ela possa ser uma luz para os nossos caminhos, para que assim nós possamos seguir o teu propósito para as nossas vidas, a tua orientação, para que possamos ouvir uma voz por detrás de nós dizendo, filho, esse é o caminho, andai por ele. E que possamos andar, porque este caminho resultará em um encontro com o Senhor pessoalmente, onde o Senhor vai nos abraçar e vai nos levar para a eternidade. Ó Deus, quem sabe há algum pai ou alguma mãe que não tem sido exemplo em seu lar, mas pela tua graça e poder neste momento clamamos, perdoa-nos e nos transforme, Senhor. Nos ajude a colocarmos em dia o que deve ser colocado em dia, para que a nossa fidelidade possa convidar o Senhor a habitar e mover nossas mãos, mover nossa vida por completo. Ó Deus, continue nos abençoar nesse final de semana especial da família. Faça milagres em nossas famílias. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.